Bom, vamos lá, voltando para o Trini Lifestyle, né, os valores da igreja Trini, sempre começo com a visão da igreja. Qual que é a visão dessa igreja? A visão é uma igreja de profunda intimidade com Deus, que se manifesta em adoração verdadeira e serviço a Deus e ao próximo. Então a nossa igreja é uma igreja que busca ter intimidade com Deus. O próprio nome Trini é uma intimidade, porque o nome inteiro seria Trinity, né? Só que a gente diminuiu, porque nós somos íntimos de Deus, da intimidade com Deus. Então não é Trini por causa disso, por causa da intimidade. Mas também é um lugar onde a gente manifesta a adoração verdadeira, né? A adoração que a gente faz aqui não é só música, nós adoramos a Deus orando, nós adoramos a Deus lendo a palavra de Deus, nós adoramos a Deus vindo para a igreja, nós adoramos a Deus tendo comunhão com os irmãos, e também nós somos uma igreja que serve a Deus e ao próximo, né? Então o objetivo nosso dessa igreja é que todas as pessoas que são da Trini estão servindo em algum lugar, e por isso a gente está fazendo o CDV, que é um curso de desenvolvimento vocacional. O que a gente vai fazer nesse curso? Você não vai descobrir se você vai ser fisioterapeuta, dentista, ou bancário, ou advogado. Não é isso. É assim, a gente vai tentar, com vários testes, descobrir quais são os seus dons e seus talentos, e onde você melhor encaixa, baseado na sua personalidade, dentro do ministério da igreja, ou até dentro do mercado de trabalho. É muito interessante que você passe por esse teste. E a gente está trazendo o cara que criou esse sistema. Assim, eu já vi esse curso de CDV sendo ministrado por pessoas que leram o livro. A gente está trazendo o cara que escreveu esse livro para dar o curso para a gente, né? Então o pastor Josadak, que vai estar aqui com a gente, é ele que criou esse livro e vai fazer isso. Para quê? Para que nós sejamos uma igreja que serve, porque essa é a nossa ideia, né? Então, essa é a visão, e com a visão, nós estamos buscando essa visão de igreja. E aí a gente tem o estilo de vida da igreja Trini para a gente alcançar essa visão. Por isso que chama Trini Lifestyle, né? Os valores que nós temos da igreja. E hoje eu quero falar sobre o fluir do Espírito Santo. O fluir do Espírito Santo, né? Quando a gente foi para o Descend, a gente tinha cristãos muito maduros na fé. A gente tinha pessoas que experimentaram já batismo no Espírito Santo, falar em línguas, mas a gente tinha cristãos também bem novinhos na fé, que não estavam entendendo nada quando eu falava assim, vamos todo mundo orar em línguas. Aí os caras, e agora, mano, o que é isso? Né? Mas não tem problema, né? Cada um tem o seu nível de conhecimento, a gente vai crescendo e vai conhecendo mais de Deus. E só que lá no Descend, uma coisa muito interessante, não é só por causa do barulho, não é só por causa da quantidade de gente, mas você tinha ali 50 mil pessoas orando em línguas, orando no fluir do Espírito Santo. A presença de Deus era quase palpável, de tão real que era a presença de Deus naquele lugar. A gente levei com as minhas filhas e minha esposa, a gente foi no Dunamis Conference também, e lá no Dunamis Conference, a minha filha teve uma experiência muito legal. No final do Dunamis Conference tem um negócio chamado Fire Tunnel, que é o túnel do fogo, né? Então, todos os líderes do Dunamis fazem um corredor de gente, e aí todo mundo passa pelo meio do corredor, e eles vão orando por você, e vão intercedendo pela sua vida, pedindo bênção de Deus por você. Um dia a gente faz aqui, beleza? Um dia a gente... Mas aí o pessoal passava no meio, assim, do túnel de fogo, de bênção, e assim, e aí eu estava, né, preocupado com minhas filhas, assim, para elas não se perderem, porque era muita gente, 18 mil pessoas passando pelo túnel do fogo, né, estava meio preocupado, assim, cuidando dela, assim, mas eu não estava encostando nela, eu só estava protegendo ela, assim, para nada acontecer com ela, não cair, nada. Ela podia até cair, né, então eu estava, assim, protegendo ela. Aí, quando a gente saiu do túnel do fogo e estava indo para o carro, indo embora, ela falou assim, pai, você estava me empurrando? Eu falei, não estou te empurrando. Não, é porque eu senti uma mão bem grande, e essa mão estava
me conduzindo durante o túnel do fogo. Falei, puxa, que legal. Ainda falei para ela, olha, você experimentou o Espírito Santo fluindo e abençoando a sua vida. Às vezes a gente tem a presença do Espírito Santo de uma forma tão real, que a gente pode até sentir o toque dele, sentir que ele está do nosso lado, sentir que ele está falando com a gente, sabe, eu quero, assim, buscar, e eu quero que vocês entendam, nessa igreja, a gente vai fluir no Espírito Santo, porque tem algumas igrejas que o Espírito Santo é só alguém que existe, mas que não tem intimidade com esse Espírito Santo. Mas aqui a gente vai ter intimidade com o Espírito Santo, então a gente vai ser guiado pelo Espírito Santo. E eu espero que cada um de vocês tenha uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, se não for hoje. Se for hoje, maravilha, que seja hoje para você receber um toque do Espírito Santo de Deus, um sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente fala desse fluir, eu acho muito interessante quando você vai ali para a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Jesus está falando com a mulher samaritana, o assunto é a água. E Jesus pede água e ela fala assim, como assim? Você não tem com que tirar água, né? E aí Jesus chega e fala para ela assim, olha, moça, se você soubesse quem está pedindo água para você, você é que pediria água para mim. Olha só, quando você vai lá para João capítulo 4, versículo 13 a 14, Jesus responde para essa mulher, quem bebe dessa água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede, e ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. E eu entendo que o que Jesus quer de nós, é que quando nós temos uma comunhão verdadeira com Ele, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, do nosso interior precisa fluir essa água, uma fonte de água que dá para a vida eterna. É sobre isso que eu queria que a gente pudesse falar, para a gente entender a importância da água viva, essa água viva que Deus tem para todos nós. E essa água é o Espírito Santo. Interessante que Jesus, ele fala sobre essa fonte, sobre essa água viva, no capítulo 4. Mas a explicação dessa água, a explicação está no capítulo 7. Olha só, capítulo 7 do Evangelho de João, diz assim, no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia, faltou aqui, não havia ido ainda, né? No sentido do que? Jesus, quando a gente vai para o Evangelho de João, você vai ver que ele vai falar muito no capítulo 14, no capítulo 16, que Jesus, ele precisava ir para o céu, ele precisava ser assunto ao céu, porque se ele fosse assunto ao céu, ele ia enviar quem? O Espírito Santo. Então esse Espírito que a gente está falando aqui, ele vai vir quando? Quando Jesus subir aos céus. Então Jesus, ele dá a sua vida por nós, ele morre numa cruz, ele fica sepultado durante 3 dias e no terceiro dia ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele passa 40 dias, 50 dias com as pessoas veem ele ressurreto, e aí depois no último dia ele está subindo aos céus. É naquele momento que Jesus fala, toda a autoridade foi me dada debaixo do céu e da terra, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse momento que Jesus sobe, então ele fala,
fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos, cheios, que o Espírito Santo seja derramado sobre a vida de vocês. E aí vocês vão ser minhas testemunhas na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Então, a gente está falando desse Espírito Santo que precisa fluir, precisa existir real aqui na nossa igreja. Então, quem é esse Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. Eu podia ficar aqui falando vários domingos sobre o Espírito Santo, porque tem muito assunto para falar. Eu vou realmente resumir bastante para você tentar entender quem é esse Espírito Santo. Mas eu queria dizer para vocês que ele é uma pessoa. É uma pessoa. Olha só, lá no livro de Atos tem um versículo que fala assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior do que esses poucos. Olha que interessante. Pareceu bem ao Espírito e a nós. Nem como se fosse uma pessoa do seu lado. Uma pessoa do seu lado. O Espírito Santo, ele pareceu bem. Olha só o que diz no capítulo 16, versículo 6. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Esse é um dos textos mais malucos que eu já ouvi na minha vida. Você quer pregar e o Espírito falou não. Como assim, Espírito Santo? Eu vou pregar na Ásia. Não. É interessante, né? Esse texto me traz o entendimento de que existem coisas certas e coisas erradas. Mas também existe o bom e o melhor. É bom pregar na Ásia? Sim. Mas qual que é o melhor? É obedecer ao Espírito Santo. Você percebe? Quando a gente vai amadurecendo espiritualmente, escolher entre o certo e o errado fica fácil, né? Então, é para pular no bloquinho tomando todas, quase sem roupa? Ou é para você vir para a igreja vestido direitinho e adorar o Senhor? Você entende o que eu estou falando? Muito fácil você discernir o certo do errado. Agora, discernir o bom do melhor. Por exemplo, eu estava falando para vocês desse convite para eu ministrar no Japão. Qual que é o bom e qual que é o melhor? Você entende? Talvez seja até bom ir para o Japão, mas de repente não é o melhor. Você entende o que eu estou falando? À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai precisar de recursos que vão nos ajudar a tomar as melhores escolhas. E não é mais entre certo e errado, é entre o bom e o melhor. E o Espírito Santo quer participar disso na sua vida. Então, lá, nesse mesmo evangelho que eu estou falando, 14 e 16, fala muito do Espírito Santo. Capítulo 16 de João vai falar assim: quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, o Espírito Santo glorificará Jesus, tá? Ele me glorificará porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. Então a gente vai entender aqui que esse Espírito da verdade, ele vai nos conduzir, esse Espírito da verdade, ele vai nos ensinar, e ele vai nos levar para o lugar certo, se você deixar, se você estiver conectado nele. Eu não sei se alguém aqui já assistiu um filme chamado Depois da Terra, é do Will Smith e o filho dele. Esse filme, Depois da Terra, é assim, tem uma época que a Terra se torna um perigo, e aí eles estão morando em outro espaço, aí tem um bicho que gosta de atacar as pessoas, acabar com as pessoas, mas aí a nave deles cai no planeta Terra, que era um lugar perigosíssimo, e aí o pai ficou machucado, ele quebrou a perna, e o filho precisava buscar um comunicador para avisar a terra dele lá para buscar eles. E aí eles tinham um comunicador, tipo o walkie-talkie que eles falavam entre eles. Mas chegou um momento que esse comunicador quebrou.
E o menino precisava ouvir o pai sem o pai falar com ele. É assim que a gente vive a vida cristã. A gente precisa ouvir o pai sem falar com ele. Assim, tete a tete. Por isso você precisa conhecer o pai, para que você possa entender qual é a vontade dele na sua vida. Por isso que a gente precisa estudar a palavra de Deus, para a gente conhecer melhor a Deus a cada dia, e conhecendo melhor a Deus, a gente vai entender qual é a vontade dele para nós. Durante 40 dias a gente vai estudar o livro de Marcos. O livro de Marcos é o evangelho mais simples que tem. É o evangelho feito para todos, não foi feito só para judeus, não foi feito só para um grupo de pessoas, foi feito para todos. E é a linguagem mais fácil e é o evangelho mais curto em capítulos para você ler. E a gente vai estudar o livro de Marcos para a gente poder conhecer a Deus. Conhecendo a Deus, nós vamos entender o coração de Deus, mas nós precisamos ser guiados pelo Espírito da verdade. E para você ter ideia, quando a gente, no começo dessa igreja, a gente decorou o credo apostólico. Quem estava aqui quando a gente decorou o credo apostólico? Então vamos fazer uma chamada oral. Brincadeira. A gente decorou, cada um escreveu o credo apostólico, e a gente trouxe aqui bem bonitinho, cada um escreveu o seu, e a gente trocou os credos apostólicos para a gente grudar na geladeira, né? Lá acho que na geladeira da minha mãe tem, na minha não lembro se tem. Talvez eu já comi. Brincadeira. Mas assim, está pendurado lá para a gente ler todos os dias, né? Mas lá no credo apostólico, você tem essa fala que diz: e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria. Creio no Espírito Santo. Então, 2 vezes dentro do credo apostólico, a gente tem essa afirmação que nós cremos no Espírito Santo e que ele age no meio de nós e que ele agiu na vida da Maria para que viesse o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos entender um pouquinho melhor quem é o Espírito Santo. Eu vou dar algumas pinceladas, é muita coisa para a gente falar, mas pelo menos as básicas a gente vai falar aqui. Quem é o Espírito Santo? Primeiro, o Espírito Santo é o próprio Deus. Tem algumas seitas que dizem que o Espírito Santo é só uma energia. Mas o Espírito Santo não é só uma energia, não é só uma força, não é só um bem-estar que você sente, não. A terceira pessoa da Trindade. A terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo. Então, na verdade isso é um mistério para a gente perguntar para Jesus quando a gente chegar lá no céu. Né? Das boas perguntas que eu vou fazer para Jesus quando eu chegar no céu é: Jesus, explica esse negócio aí de 3 deuses em um só, né? Uma vez eu até perguntei para o meu professor: pastor, posso falar que o nosso Deus é tipo aquele shampoo que eu uso, condicionador, shampoo e anticaspa, tudo no mesmo lugar? Ele falou: não. Eu falei: por quê? Porque o condicionador, o shampoo e anticaspa, cada um tem um conteúdo diferente. Eles podem até estar no mesmo lugar, mas eles têm conteúdos diferentes. Então não dá para fazer essa comparação. Eu falei: então como que a gente faz? É a casca, a gema e o ovo? Também não, porque eles têm composições diferentes também um do outro. Eu falei: e agora? Aí ele falou assim: uma das melhores explicações, tem 2 bem legais, vou contar só uma. Uma explicação muito boa da Trindade, que seria 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1, né? 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Né? Então são 3 pessoas que têm o mesmo conteúdo, que têm o mesmo DNA, que têm funções diferentes, mas que eles formam apenas 1. Então esse Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é alguém que decide, ele é alguém que entristece, ele é alguém que ensina, ele é alguém que guia, ele é alguém que revela. A gente vai abrir um texto daqui a pouco que vai falar sobre isso. O Espírito Santo que revela para nós o nosso pecado. Sabe quando você está assim no culto, de repente você lembra: nossa, fiz um negócio muito feio essa semana. Fiz um negócio muito feio, eu preciso pedir perdão por isso.
É o Espírito Santo tocando no seu coração. A palavra diz que você não pode dizer Jesus morreu por mim na cruz e ressuscitou no terceiro dia, se não for pelo poder do Espírito Santo, porque ele revela isso como uma verdade para você. O Espírito Santo guia, o Espírito Santo fica triste. Tem um texto lá em Efésios que fala que o Espírito entristece quando da nossa boca sai palavrão. Não pode falar palavrão. Você tem que controlar sua língua. A gente não pode falar palavrão. Cristão não deveria falar palavrão. Que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. A gente vai falar sobre isso na semana que vem, que a gente vai, o último Trinity Lifestyle vai ser a santidade. A gente vai falar sobre isso na semana que vem. Mas desde já, é o Espírito Santo que nos capacita para viver em santidade. E ele fica triste. Quando a gente peca, o Espírito Santo fica triste. De verdade, pessoal. O Espírito Santo fica triste quando a gente cai no pecado. Mas o Espírito Santo também é chamado de consolador e o encorajador nas nossas vidas. O Espírito Santo está sempre nos motivando para a gente estar seguindo o caminho do Senhor. Muitos de nós aqui estão fazendo discipulado, certo? Quem aqui, não precisa levantar a mão, tá? Mas quem aqui já ficou com aquela preguicinha de entrar no discipulado? De pensar numa desculpinha, de falar, ai, acho que eu estou com cãibra no cabelo, cara. Acho que eu não vou entrar hoje. Né? Sabe, aparece aquela vontadezinha de dar para trás, sabe? De falar assim, não, acho que hoje eu não estou com vontade. Mas aí alguma coisa te impulsiona para você entrar no discipulado. Aí você, mesmo não estando com muita vontade, você vai lá e pumba, você entra no discipulado. E aí você termina assim, cara, foi legal, foi bom hoje, mas olha só, foi o Espírito Santo que te deu uma empurradinha para você entrar no discipulado e depois ver que o que ele faz, e o que ele fala, e o que ele toca nas nossas vidas, ele nos ensina, vai ser encorajamento nas nossas vidas. E outra coisa que eu penso que é o Espírito Santo, ele é o Deus conosco, entre nós, em nós e por nós. Ele é o Deus conosco entre nós, ele está no nosso meio, ele está dentro de nós e ele é por nós. E esse Espírito Santo, né, quando ele entra nas nossas vidas, ele começa a produzir o fruto do Espírito. Quando você abre lá em Gálatas capítulo 5, a gente tem o fruto do Espírito. Uma coisa muito interessante, que se você abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, lá não está escrito frutos do Espírito. Lá está falando sobre o fruto do Espírito. E aí você tem 9 frutos, 9 pedaços da fruta que você tem escrito lá naquele texto. Né? Ele fala amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade e domínio próprio. Mas existem algumas interpretações bíblicas que falam que na verdade são só 8 pedaços do fruto. E que na verdade o nome desse fruto é amor. Então assim, olha só que interessante, se você ler o texto ele fala assim, o fruto do Espírito é o amor, começa, a paz, alegria, bondade, benignidade. Então se você pensar uma das interpretações é que o fruto é o amor. E aí dentro desse amor você tem alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade e domínio próprio. Seja qual for a sua interpretação, tudo isso vem do Espírito Santo em nós. Então o Espírito Santo ele tem ações. Quais são as ações que o Espírito Santo faz em nossas vidas? Tá? São coisas muito importantes para você entender, porque nós queremos fluir nesse Espírito Santo. Uma das coisas que o Espírito Santo faz, ele convence a gente do pecado. E esse é o versículo que eu falei para vocês, que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, pessoal, da próxima vez que você quiser falar para um irmão da igreja qual o pecado que ele cometeu, não vai adiantar muito, porque quem revela o pecado é o Espírito Santo de Deus. E se você for atrás desse teu irmão e chegar para ele e falar assim, tu é preguiçoso, meu irmão,
Na verdade, você está sendo um instrumento do diabo. Porque quem acusa? É Deus ou é o diabo? É o diabo. Então, se você sabe que um irmão está em pecado ou está fazendo alguma coisa errada, o que você vai fazer? Eu vou orar para que o Espírito Santo revele o pecado na vida dele e revele na minha também, porque eu também não sou santo. Não é verdade? O Espírito Santo revela o pecado para mim. Por isso que quando a gente faz a Santa Ceia, eu gosto de dizer isso, né? Não coma a Santa Ceia indignamente. O que seria indignamente? Seria em pecado. Por isso que a gente sempre guarda um tempinho na Santa Ceia, para a gente poder pedir perdão dos nossos pecados, mas às vezes você não lembra. Então você tem que falar assim: Espírito Santo, faz um filminho na minha cabeça, para eu saber o que eu errei hoje. E aí o Espírito Santo, aí lá em Salmo 139, vai dizer para você, ele sonda e conhece o nosso coração, e ele mostra o caminho errado. E aí o Espírito Santo pode revelar para nós o pecado, e aí sim, a gente pode pedir perdão dos nossos pecados. Né? Então é importante que você entenda que a ação do Espírito Santo é convencer cada um de nós do nosso pecado. Várias vezes eu fui fazer evangelismo, e aí no evangelismo você faz a pergunta assim: quem aqui entende que você é pecador? Ninguém levanta a mão. A resposta da maioria das pessoas é assim: nunca matei, nunca roubei. Só que ela só lembra dos pecados que ela não cometeu, não é verdade? Ela não lembra dos pecados que ela cometeu. Da arrogância, do egoísmo, do orgulho, de viver como se Deus não existisse. Mas todos nós somos pecadores, mas a gente tem que deixar o Espírito Santo revelar para nós. Outra coisa que a gente tem a ação do Espírito Santo, que o Espírito Santo guia os crentes na verdade. Nesse texto ele fala que, a gente acabou de ler, ele é o Espírito da verdade que nos guia para toda a verdade. Então se você quer uma verdade, pede para o Espírito Santo que ele vai guiar você nessa verdade. Uma outra coisa também, o Espírito Santo ele faz milagres. Os milagres não acontecem por causa da nossa força, por causa dos nossos méritos, por causa da nossa capacidade. Ah não, porque aquele pastor é muito bom, por isso que ele orou e fez milagre. Não. O milagre não vem de nós, o milagre vem do Espírito Santo em nós. Então quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós vemos algumas coisas milagrosas acontecer pelo poder do Espírito Santo. Esse texto que está aqui, Atos 8:39, se você quiser ler, é um texto onde Filipe, ele é levado pelo Espírito Santo numa carruagem para ele pregar o evangelho para um eunuco, que estava lendo o livro de Isaías, mas não estava entendendo. E aí depois que ele batiza o eunuco nas águas, o que acontece? Ele desaparece. Ele diz a palavra de Deus em alguns textos que a gente faz uma interpretação bíblica, que ele foi arrebatado. Ele saiu de um lugar e apareceu 50 quilômetros de lá, desse ponto. Como? O Espírito Santo faz milagres. Né? Eu não sei explicar, ninguém sabe explicar, mas o Espírito Santo faz milagres. E outra ação do Espírito Santo é que ele intercede pelos crentes. Mas se você é crente no Senhor Jesus, você busca esse Deus. Às vezes, quem aqui já teve essa experiência de você vai orar e não sai palavra nenhuma da sua boca? Você está tão triste, você está tão deprimido, você tá tão machucado, você está tão ruim, tudo está dando errado na sua vida, aí você fala assim: não, vou orar. Aí você senta, você fecha o olho, não sai nada da sua boca. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse Espírito Santo intercede por nós. Mas nós temos que buscar Ele, porque Ele quer fluir em nós. A gente tem que entender tudo isso para a gente fluir nesse Espírito Santo. Uma pergunta que eu faço para a gente entender tudo isso também é: por que eu preciso do Espírito Santo? Por que eu preciso dele? Aliás, para muita gente talvez seja: por que eu preciso de Deus?
Tem muita gente que vive sem Deus, mas não precisa de Deus. Para que eu preciso de Deus? Agora você é crente, por que você precisa do Espírito Santo? Então, esse texto aqui de João 6 diz: somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Então, se você quer ter uma vida verdadeira, você precisa do Espírito Santo. E sabe, o Espírito Santo, a gente recebe o Espírito Santo quando a gente se converte. Quando você entrega a sua vida para Jesus. Como que faz para você entregar a sua vida para Jesus? É muito simples. Você precisa verbalizar, você precisa falar. Em Romanos capítulo 10, ele diz assim: confesse com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e será salvo. Ou seja, é importante que você possa proferir, possa proclamar, verbalizar uma oração. Às vezes, as pessoas que estão entregando a vida para Jesus, elas não sabem fazer essa oração. Então, às vezes eu, como pastor, eu faço essa oração e a pessoa repete, mas precisa sair voz da boca dessa pessoa. Ela precisa confessar com sua própria boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo passa a fazer morada dentro de você. Passa a fazer morada dentro de você. Então, às vezes eu olho para um magrinho, eu fico assim, coitado de Jesus, do Espírito Santo, deve estar apertadinho lá dentro. Ainda bem que aqui, 230 metros quadrados de apartamento. Pode deitar e rolar que aqui tem bastante espaço. Brincadeira. Um dia eu falei isso para uma criança, a criança achou um barato. Ela foi falar ao pai dela: pai, o Espírito Santo está lá no pastor Joel, à vontade, porque ele é grande. Mas, engraçado. Mas quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo habita em nós. Agora vocês também ouviram a verdade e as boas novas da salvação. Quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará com a sua propriedade para louvor da sua glória. Então, assim, o que acontece é que quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro de você. Mas não é porque ele passa a morar dentro de você que você já foi batizado no Espírito Santo. Isso aqui é um conceito teológico que eu quero tentar explicar para vocês. Mas deixa eu explicar uma outra coisa para vocês. Que se você não tiver o Espírito Santo, você não consegue fazer um monte de coisa. Você não consegue orar como você deveria orar. Você não consegue adorar como você devia adorar. E aí uma explicação que achei muito legal foi a explicação das luvas vazias, né? Então você fala para uma luva assim: bate palma. Não acontece nada. Vai, toca um violão aí. Não acontece nada. Vai, meu, adora. Não tem nada. Mas quando essas luvas, elas são usadas por uma mão talentosa, está do contrário, deixa eu ver se vai dar certo, por uma mão talentosa, aí sim, aqui a luva pode bater palma, ela pode estalar os dedos, ela pode assobiar, você entende? Porque se a luva não estiver cheia, ela não vai conseguir fazer nada. E é isso que acontece quando nós entregamos a nossa vida para Deus. É como se dentro dessa luva entrasse alguém que realmente sabe o que é para fazer. Né? Então, as luvas nas mãos talentosas, elas podem curar. Então, quem faz a cura não é a luva, mas é aquilo que está dentro da luva. Deus, nós somos como uma luva, nós não temos praticamente nada em nós se você não tiver Deus. Falta muito para você se você não tiver Jesus Cristo na sua vida. Teve uma vez, eu estava no cursinho e eu conheci um cara fantástico. O
cara era baterista, tal, e uma das coisas que me trouxe para perto dele foi que ele era baterista, e ele estava treinando, eu fui treinar com ele também, que eu também, naquela época, estava aprendendo a tocar bateria, mas eu fui conhecer ele, e ele falou assim, ô Joel, sabe o que eu faço 3 vezes por semana? Eu falei, o que você faz? Ele falou assim, então, eu saio aqui do cursinho, e eu vou lá para o hospital de oncologia, de crianças com câncer, e eu fiz um treinamento de palhaço, e aí eu me visto de palhaço para fazer aquelas crianças dar risada. Porque a vida delas é muito pesada. E aí eu vou lá para trazer alegria para elas. Falei, cara, você é um cara fantástico. O cara não bebia, o cara não fumava, o cara estava estudando para prestar vestibular, e ele ainda ajudava as crianças com câncer. Aí eu fui na minha igreja, cheguei para o meu pastor e falei, pastor, conheci um cara fantástico. O cara não bebe, não fuma, o cara não faz coisa errada, o cara ajuda as crianças com câncer, só falta Jesus. Quando eu falei só falta Jesus, o meu pastor fez uma cara de decepção, e ele falou assim, querido Joel, se falta Jesus, falta tudo. Se falta Jesus, falta tudo. Não adianta você fazer um monte de coisa boa na tua vida, se você não tem esse Jesus dentro de você. Porque é Ele que faz o Espírito Santo fluir em nós, e agir no meio de nós, para que nós possamos ver o fruto, para ver as coisas acontecerem. Por isso que você, não sei se você já teve essa experiência, mas às vezes você ouve uma pregação, é diferente da outra pregação, os caras estão falando do mesmo texto, estão falando da mesma Bíblia, mas parece que aquilo toca no coração, e o outro parece assim que eu só ouvi. Pô, legal, gostei, mas tem uma que a mensagem vem rasgando dentro de nós, e toca no nosso coração. Então, mais uma resposta do porquê que eu preciso do Espírito Santo, em Atos 1:8 diz assim, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então esse Espírito, ele quer dar poder, ele vai descer sobre você, ele vai dar poder para que nós possamos ser testemunhas, para que nós possamos ter uma mensagem viva do Evangelho para aqueles que ainda não conhecem. Nós precisamos ser esse instrumento do Senhor, e para isso eu penso que esses discípulos que ouviram essa informação que vocês receberão o poder do Espírito Santo, eles já eram crentes? Eles já andavam com Jesus? Eles já tinham entregado a vida para Jesus? Já estavam gastando a vida deles para Jesus? Já? Mas Jesus falou assim, espera aqui, eu estou até vendo vocês agora, não estou mais, estou quase, aí acendeu, quando vocês receberem esse poder, Deus vai fluir dentro de vocês, para que pessoas conheçam o Evangelho e conheçam a Deus. Vocês vão receber esse poder de Deus. Então, mesmo crentes, a gente pode não ter recebido esse Espírito Santo. E aí o que eu vou falar para vocês, que é um assunto bem delicado, que eu acho bem legal de se falar, que seria a respeito do batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Eu acho que tem muita igreja, e muita gente veio aqui de igrejas que não se tocava nesse assunto, ou o assunto, ele se conectava com a conversão. Você se converteu, você já é batizado com o Espírito Santo. Muitas igrejas trabalham nessa questão teológica, mas eu enxergo de uma maneira diferente. Você se converteu, você entregou sua vida para Jesus, está certo, você já tem a salvação, mas o Espírito Santo quer derramar poder sobre a sua vida. E é aí que eu penso que esse momento é o que a gente chama de batismo com o Espírito Santo. Então, o que seria o batismo com o Espírito Santo?
Lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, diz, o João Batista está falando, né? Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. É o João Batista falando do próprio Jesus Cristo, que ele ia batizar as pessoas com o Espírito Santo. Atos 2,4 diz que quando veio um Pentecostes, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Né? Então, olha só que interessante, a gente está há 40 dias, a gente vai começar a quaresma, são 40 dias antes da Páscoa. Depois que acabar a Páscoa, a gente tem 50 dias até o Pentecostes. Nesse Pentecostes foi quando, lá em Atos 2, o Espírito Santo desceu sobre aqueles cristãos reunidos no cenáculo. E ali as pessoas foram cheias do Espírito Santo, como diz em Atos 1,8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em toda parte. Então esse foi o batismo com o Espírito Santo. Eles já eram crentes? Já. Eles já andaram 3 anos com Jesus? Já. Mas naquele momento, eles receberam algo a mais. Eu não estou falando que você precisa disso para ser salvo. Você é salvo pela graça, pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Mas que nós precisamos ser revestidos. É muito importante essa palavra, revestido do Espírito Santo. E eu tenho minha tia já faleceu, né? Mas assim, ela faz uma explicação fantástica sobre o batismo com o Espírito Santo. Ela pega 3 potes de vidro, né? Um maior, baixinho assim. Aí ela põe um menorzinho dentro desse aqui. Imagina que são 3 potes de vidro, para ficar claro para a gente enxergar. O potinho do meio, lá do centro, é o espírito. E aí o em volta, que fica no meio, é a alma. E o grande, embaixo, é o corpo. Né? Então ela pega o suco de uva, né? É muito interessante porque o suco de uva vai ficar mais evidente. E ela começa a encher aquele do meio, o espírito. Quando o suco de uva preenche o potinho de vidro do meio, isso é a conversão. É quando você entregou sua vida para Jesus. O Espírito Santo passou a morar em você. Você tem o Espírito Santo. Ele já mora dentro de você, mas ele ainda não te batizou. O que significa batismo? Significa mergulhar, imergir. Então o que acontece? Não só o nosso espírito, mas a nossa alma precisa ser inundada com o Espírito Santo. Então o que ela começou a fazer? Bom, você encheu o potinho do meio, ela continuava jogando suco de uva, e aí o suco de uva transbordava do Espírito e começava a encher a alma. Encheu a alma, mas ainda não é o batismo com o Espírito Santo, porque a alma precisa ser imersa no Espírito Santo. Continua jogando suco de uva, e aí enche o do meio já está cheio, o do meio, o primeiro já está cheio, o do meio já está cheio, aí começa a encher o último, que é o corpo, até preencher tudo do pote do meio. Aí o pote do meio ficou imerso no Espírito Santo, quando o seu corpo manifesta Deus no seu corpo, para você entender que o Espírito Santo batizou você para a sua vida. Então o batismo com o Espírito Santo é uma imersão do Espírito Santo na nossa alma. Ele pode acontecer antes do seu batismo das águas, ou ele pode acontecer depois do batismo das águas, tanto faz, né? Mas já que eu estou falando de batismo das águas, quem não foi batizado nas águas, vem conversar comigo. Se você conhece alguém que não foi batizado nas águas, fala para ele e fala comigo. Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, ó, quem não foi batizado vai vir falar com o pastor ou com a pastora, né? Aí a pessoa fica com vergonha, aí ela não fala. Mas se vier um outro falar, eu sei que você não foi batizado, vou levar teu nome. Pode trazer o seu nome, o nome dessa pessoa, para eu conversar com ela. O batismo nas águas é muito importante. É muito importante, porque o batismo nas águas é a nossa declaração que nós fomos cheios
do Espírito Santo na conversão. Então nós estamos declarando para o mundo que nós somos convertidos e queremos andar com Jesus. Mas o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que você tem com Ele. Não é a água, é o Espírito Santo que transborda nas nossas vidas. Então, lá em Atos capítulo 8, versículo 14, vai dizer assim: quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo da Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram Pedro e João para lá. Olha só que interessante, o pessoal da Samaria se converteu, conheceu o Evangelho, conheceu Jesus, entregou a vida para Jesus, mandaram Pedro e João para lá. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo. Então, você pode até receber o batismo com o Espírito Santo antes do batismo das águas, mas ele é sempre depois da sua conversão. Não tem como você ser batizado no Espírito Santo antes da sua conversão. Primeiro você precisa entregar sua vida para Jesus. Então vamos lá, continuando o versículo 16. Pois, apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. O Simão, que era um cara meio que do mal, depois a gente pode estudar isso com vocês, o Simão viu, não é o Simão Pedro, tá? Esse aqui é outro Simão. O Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. A gente vê algumas coisas legais e importantes aqui. O batismo com o Espírito Santo, muitas vezes ele é recebido com imposição de mãos. De quem? Da sua liderança. Da sua liderança que já foi batizada no Espírito Santo. Que se a sua liderança não foi batizada no Espírito Santo, não tem como ele ajudar você a receber essa unção. A pessoa tem que ter, o líder tem que ter recebido o batismo com o Espírito Santo, para que ele possa orar com imposição de mãos. Vou falar da minha experiência rapidamente. Eu já era convertido, estava ali na Igreja Metodista Livre, buscando ao Senhor, apaixonado pelo Senhor Jesus, apaixonado, entreguei minha vida para Jesus, estava buscando loucamente a Deus, comendo a Bíblia de capa a capa, e aí, olha só, eu estava ajudando num acampamento, servindo num acampamento, quando esse meu primo da Zion, Theo, ele veio para o acampamento, e eu achei muito estranho, porque ele nunca vinha na Metodista Livre, na igreja que eu estava, porque a mãe dele tinha sido expulsa da Metodista Livre. Eu falando, ele nunca vai vir aqui, certeza, mas ele foi, ele estava nesse acampamento, só que ele era um menininho de 10 anos, e eu, 7 anos mais velho, já com 17 anos, né, vi o menino lá, falei assim, cara, você viu o nosso acampamento? Eu falei, vim. Aí eu falei assim, o que te trouxe aqui, né? Tua igreja é mó boa, não sei. Ele falou assim, não, Joel, desse tamanho assim, Joel, eu vim aqui, porque o Espírito Santo me mandou aqui, para falar para você que você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu olhei para aquele menino, 10 anos, vai brincar no parquinho, rapaz! Vai brincar no parquinho, o que você está falando, mano? Né? E ele realmente foi brincar no parquinho. Inclusive, vou contar um segredo para vocês, tá? Ele esqueceu as cuecas nesse acampamento. E aí ele falou, ô Joel, pede para minha mãe mandar as cuecas para mim. Mas aí tudo bem. Aí ele falou isso e foi embora. Só que depois que ele falou isso, ficou um negócio na minha cabeça. O que é esse batismo com o Espírito Santo? O que é isso? Aí comecei a estudar, comecei a perguntar para os meus tios que já tinham, que se moviam assim no pentecostal, no profético. Aí eles começaram a me explicar um monte de coisa, e eles falaram assim, agora você tem que buscar. Eles oravam por mim, mas eles falaram, você tem que buscar. Comecei a buscar. Mas era uma busca assim, toda semana eu ia para algum lugar, para alguma igreja, eu ia para a igreja Renascer da Lins de Vasconcelos, aí eu ficava lá pedindo, Deus, enche, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Aí um dia, depois de 2 meses pedindo, não surgia essa experiência. Eu acho que era 7 de setembro, era um feriado, caiu no sábado, e eu fui lá na igreja da minha prima em Campinas. Porque lá minhas primas, todas elas são batizadas no Espírito Santo, falam em línguas,
E eu falei assim, eu vou lá buscar. Aí eu cheguei naquela igreja, o culto deles é super comprido, começava às 5 da tarde, mas acabava tipo 8, 9 horas da noite. Tipo o de hoje, que vai acontecer hoje. Brincadeira. Mas aí, eu lembro que eu cheguei no templo, assim, eu estava num cantinho assim, bem no corredor assim. E aí eu não sentei na cadeira. Eu fiquei de joelho no corredor. E eu comecei a orar pedindo perdão dos meus pecados. Eu comecei a pedir perdão, Deus me perdoa. Eu comecei a achar pecado de tudo quanto é lado que eu já tinha feito de errado. Comecei a pedir perdão para Deus. Falei, Deus, eu quero o batismo com o Espírito Santo. Pra você ter ideia, passou o louvor, passou os avisos, passou a pregação, voltou o louvor, teve ministração, teve os avisos de novo, e eu estava jogado no chão. Aí chegou uma hora que eu cansei. Falei, meu Deus do céu, eu não vou receber hoje. Aí eu levantei, todo mundo já estava se cumprimentando, quando está acabando o culto, eles estavam se cumprimentando, mas aí eu vi umas mãos tocando nas minhas costas. Eram as minhas primas. Elas viam que eu queria realmente esse Espírito Santo. E as minhas primas e as minhas tias vieram e começaram a orar por mim para que eu pudesse receber esse batismo com o Espírito Santo. E elas começaram a orar bem forte. E eu comecei a orar bem forte. De repente eu comecei a falar em línguas. Começou a sair um negócio da minha boca e eu comecei a falar uma coisa que não foi assim proposital, não foi intencional, mas eu estava orando e de repente começou a sair outra língua, outra coisa. Eram só 5 sílabas, não era muita coisa, mas aquilo era sobrenatural. Sobrenatural. Aquele foi o momento onde eu fui batizado no Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele vem o Espírito já encheu o nosso espírito na conversão, e aí ele começou a transbordar na nossa alma, transbordou no nosso corpo, até a nossa alma imergir no Espírito Santo. E aí você recebe o batismo com o Espírito Santo. A gente teve uma experiência muito engraçada também, que o nosso movimento A2, a gente estava pregando numa igreja que não se fala sobre batismo no Espírito Santo, não se fala sobre dom de línguas. E a gente estava lá, fazendo culto lá naquela igreja, mas aí o que aconteceu? A gente convidou um pregador, que o japonês não conseguia se controlar, porque eu falei para ele assim, mano, não fala de batismo do Espírito, não fala sobre dom de línguas, que essa igreja aqui não aceita essas coisas, a gente está pegando emprestado dessa igreja para fazer a nossa reunião. Aí ele falou, tá bom. Aí ele começou a falar, quem aqui fala em línguas? Eu falei, cara, não. Aí eu tive a pachorra de ir lá, tirar o microfone da mão dele. Falei, mano, obrigado. Eu peguei o microfone, pedi desculpa, porque o pastor da igreja estava lá. Eu pedi desculpa, falei, pastor, desculpa, né? A gente sabe que dentro da teologia de vocês não tem isso. Eu queria pedir desculpa, né? Acho que a gente exagerou aqui, não vai fazer mais isso, quero pedir perdão. E aí não falamos mais sobre isso. Acabou a reunião, a gente falou assim, galera, a gente vai comer no Sukiá. Quem quiser ir, vem com a gente. A gente foi tudo para o Sukiá, 50 pessoas. Enchemos o Sukiá. Aí estava todo mundo comendo no Sukiá, já era tarde. A gente pensou assim, aí, o último cliente deles foi embora. Aí só estava nós. Aí a minha esposa vira para mim e fala assim, Joel, agora só tem nós aqui. Eu falei, e daí? Ela falou, aqui não é aquela igreja, aqui pode. Pode o quê? Pode pedir para o batismo do Espírito Santo. Ah, é verdade! Por isso que é bom ter esposa, pessoal. A gente não se toca, né? O Espírito Santo toca ela para falar. Ele falou, então beleza, todo mundo que é batizado no Espírito Santo agora vai orar para quem não é batizado e quer receber esse batismo do Espírito Santo. A gente experimentou o Sukiá Revival. Foi o Sukiá Revival. Veio até prato de graça para nós. Eu comi um prato de graça. E aí, a gente começou a orar, claro, não todo mundo, mas pelo menos 2 pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo lá no Sukiá e saíram falando em línguas naquela noite. Então, o que acontece? Primeiro precisa ter uma busca. Você precisa querer. Você primeiro precisa saber que existe. E eu estou falando hoje para vocês que existe. E que nós precisamos receber esse poder para quê? Aí deixa eu explicar para vocês alguns para quê do Espírito Santo.
Porque o batismo com o Espírito Santo, ele santifica as nossas vidas. Ele fortalece e encoraja a nossa vida cristã. Ele unge, ele reveste de poder as nossas vidas. Ele dá coragem para a gente testemunhar e proclamar o Evangelho. Ele frutifica, já falei do fruto que acontece nas nossas vidas. E o Espírito Santo, através do batismo também, ele nos dá dons. E aí eu vou falar uma coisa para vocês que talvez muitos cristãos não conseguem e não fazem essa conexão, que quando você é batizado no Espírito, você fala em línguas. Essas línguas estranhas que eu estou falando para vocês. Né? Muitos cristãos falam assim, não é só língua, pode ser outros dons, mas o que a gente vê na Bíblia, duas referências claras, é que quando as pessoas são batizadas no Espírito, elas manifestam essa língua estranha. Né? Não é uma língua estranha para Deus, tá, pessoal? É de Deus, você sente o fluir do Espírito Santo nas nossas vidas. Né? Mas quando nós somos batizados com o Espírito Santo, eu acho que o resumo é esse. Nós somos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele derrama nas nossas vidas de uma maneira que manifesta adoração nas nossas vidas, que até a gente não entende direito. Lágrimas correm dos nossos olhos. A gente não entende, mas é uma presença de Deus, é uma força de Deus, é uma graça de Deus que faz a gente experimentar algo que não dá para não dizer que não é sobrenatural. Então, Efésios capítulo 5, 18 diz, não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de todo o coração. Hoje, você entendeu que existe um batismo com o Espírito Santo. E a minha oração é que nós como igreja, nós possamos fluir no Espírito Santo do Senhor. Não tem idade para você receber o batismo com o Espírito Santo. Não tem idade. Se eu não me engano, meu pai recebeu, ele já tinha uns 80 anos. A minha tia Sara, ela pregou na igreja sobre o batismo do Espírito Santo, ela fez essa explicação dos vidros. E foi interessante, ela virou para mim e falou, pastor Joel, posso fazer um apelo aqui? E aí, eu falei, claro que pode, tia, você tá livre, te convidei porque eu confio em você. E ela falou, quem quer receber o Espírito Santo, vem aqui na frente. E o meu pai foi. E eu vi o meu pai falando em línguas lá na frente. Eu nunca tinha visto isso. E uma coisa mais interessante, a minha tia falou assim, vem aqui na frente. E começa a falar, Espírito Santo, eu quero mais de ti. Espírito Santo, eu quero mais de ti. Espírito Santo, eu quero mais de ti. 2 irmãos estavam assistindo o culto pela televisão, porque estava sendo transmitido. Tinha um que estava de pijama, levantou da cama, foi na frente da televisão, ficou assim e falou, Espírito Santo, enche minha vida. Espírito Santo, enche minha vida. Esse seu Paulo, ele foi cheio do Espírito Santo, começou a falar em línguas lá na casa dele, na frente da televisão. O outro estava cuidando do restaurante. Ele estava cuidando do restaurante, e aí quando a minha tia falou, vem aqui na frente e começa a fazer essa oração. Ele, no meio do restaurante, ele foi lá perto da televisão, e ele começou a falar, me enche Espírito Santo, me enche Espírito Santo. Começou a falar em línguas, não conseguia nem parar. Eu tive que ensinar ele a parar de falar em línguas, porque ele não conseguia parar de falar em línguas. Desejo do meu coração é que toda a nossa igreja Trini possa ter essa experiência de ser cheio do Espírito Santo. Essa igreja, ela vai ser uma igreja que flui o Espírito Santo com liberdade. Nós não vamos fazer bagunça, nós não vamos deixar nada virar escândalo, mas nós vamos buscar o Espírito Santo nas nossas vidas. Que você também prepare seu coração para isso.
que você possa desejar isso na sua vida. Agora que você já sabe que existe, começa a buscar isso. Feche os seus olhos nesse momento, quero orar por você. Com os olhos fechados, quero perguntar aqui: tem alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus? E se você quer entregar sua vida para Jesus, levanta a mão de onde você está. Levanta a sua mão. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Amém. 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 Mais alguém quer entregar sua vida para Jesus? Amém. Amém. Muito bom. Eu vou pedir para vocês repetirem essa oração comigo. Eu vou orar, você vai repetir, mas a igreja inteira vai repetir com você, para você não ficar com vergonha, tá bom? Então todo mundo vai repetir comigo essa oração para a gente entregar nossa vida para Jesus. Então repete comigo: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado porque o Senhor morreu numa cruz por mim. Eu sou um pecador, eu preciso de perdão, e eu peço perdão por todos os meus pecados. Lava o meu coração com teu sangue e me aceita como teu filho para sempre. Eu abro meu coração para que o Senhor entre e more dentro de mim com teu Espírito Santo. Eu entrego a minha vida a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora eu quero que você fique em pé. E se você nunca recebeu esse batismo com o Espírito Santo, eu quero orar pela sua vida. Não sei se vai ser hoje, mas eu quero orar pela sua vida para você ter uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo de Deus. E quem já teve esse batismo com o Espírito Santo, estenda a sua mão para as pessoas, né? Deixa eu só ver, quem é que não recebeu, gostaria de receber o batismo com o Espírito Santo, levanta a sua mão. Amém, amém. Pode abaixar a sua mão, a gente já deu uma olhada. Eu tenho vários irmãos e irmãs aqui que já foram batizados no Espírito Santo, e a gente vai orar pela vida de vocês, mas que vocês possam estar fazendo essa oração: Espírito Santo, enche a minha vida. Espírito Santo, enche a minha vida. Faz essa oração diante do Senhor. E se você já tem o batismo com o Espírito Santo, levante a sua mão para essas pessoas, para que elas possam receber o batismo com o Espírito Santo. Vamos todos orar juntos. Senhor Deus, quero estar colocando, Senhor, essas pessoas nas tuas mãos. Eu creio, Deus, que o Senhor é um Deus vivo, um Deus que opera, Senhor, as nossas vidas. E eu oro, Deus, para que essas pessoas que levantaram a mão, que disseram: eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu oro para que essas pessoas recebam o Espírito Santo do Senhor. Toma, Senhor, essas vidas nas tuas mãos, que elas possam ter uma experiência sobrenatural com o teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo derrame sobre essas vidas. Encha, Senhor, o espírito, a alma, o corpo, para que eles sejam imersos na presença do Espírito Santo do Senhor. Deus, toma, Senhor, a vida de cada um aqui, que nós possamos ter uma experiência sobrenatural com o teu Espírito Santo nessa noite. Oh, Jesus.